Morava em uma casa simples, mas aconchegante, no bairro tranquilo de São José do Rio Preto, em São Paulo. O tempo estava chuvoso e a sensação de conforto que a chuva trazia era algo que eu sempre apreciava. A casa, com seus móveis antigos e aquele cheiro de café fresco na cozinha, sempre me transmitia a sensação de segurança que eu tanto precisava. Era uma noite de sábado, o tipo de noite em que não há nada de extraordinário para acontecer. Eu estava sozinha, o que me dava um prazer peculiar. A novela antiga que passava na televisão me fazia mergulhar em um mundo distante, onde as preocupações da vida cotidiana pareciam tão insignificantes. O som da chuva lá fora, o estalar leve da madeira no piso e o abafado som da TV eram os únicos sons que preenchiam o ar. O relógio na parede marcava as horas lentamente, como se o tempo estivesse se estendendo, convidando-me a relaxar ainda mais. Eu estava deitada no sofá, enrolada em uma manta que havia encontrado na estante, com uma xícara de chá ao meu lado. Não havia nada de anormal naquela noite. No entanto, algo no ambiente, talvez a solidão ou o som da chuva, fez com que eu me sentisse mais atenta aos pequenos detalhes ao meu redor. Cada leve movimento ou som parecia amplificado, mas eu tentava não dar atenção a esses pensamentos, achando que tudo estava sob controle. A tranquilidade que eu tanto apreciava estava prestes a ser quebrada, embora eu não soubesse disso ainda. Era uma noite silenciosa, até o telefone tocar. Eu estava tão confortável, tão relaxada, que o som do aparelho me fez saltar. Era um número desconhecido. A princípio eu pensei que poderia ser um engano, alguém tentando vender algo como tantas outras vezes. Então, simplesmente ignorei. O telefone ficou em silêncio por alguns minutos, mas logo tocou novamente. Olhei para ele, hesitei, mas resolvi atender. Do outro lado, uma respiração pesada, algo que me fez congelar por um instante. Era como se alguém estivesse tentando controlar a respiração, tentando não ser notado, mas impossível não perceber a intensidade. Meu coração disparou e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Tentei acalmar a mente, mas a estranheza da situação me deixou inquieta. Deve ser alguma brincadeira, pensei. Ou talvez algum telemarketing tentando me enganar. Respirei fundo e desliguei o telefone, tentando afastar os pensamentos. Porém, pouco depois ele tocou novamente. Dessa vez, eu não sabia o que esperar. Atendi, mas não ouvi uma palavra. Em vez disso, algo ainda mais perturbador. Passos. Como se alguém estivesse caminhando pela minha casa. Cada passo soava mais claro, mais nítido, e o som ecoava como se estivesse vindo de dentro de casa. Meus músculos se tensionaram e a dúvida começou a crescer. Quem estava ali? Por que ninguém falava? A sensação de estar sendo observada se intensificou. Decidi atender a última ligação. O telefone estava frio contra minha orelha e o silêncio que veio de lá foi ensurdecedor. Nenhuma voz, nada além de um som abafado, como se alguém estivesse se movendo, andando pela casa. O som era inconfundível, o estalo leve de passos abafados, arrastados. Meu corpo ficou tenso, paralisado. Não sabia o que fazer, o que pensar. O medo se espalhou como uma onda fria, gelando minhas veias. A sensação de estar sozinha naquele ambiente seguro que sempre me acolheu foi completamente destruída. Tentei manter a calma, respirei fundo, forçando a mente a não ceder ao pânico. Não há ninguém aqui, pensei, mas a dúvida já começava a corroer minha razão. Decidi olhar pela janela,
Algo me impulsionava a fazer isso, e lá, no escuro do meu jardim, vi uma sombra. Não era um animal, nem uma árvore balançando com o vento. Era algo mais sólido, mais humano. A sombra se movia lentamente próxima à casa, como se alguém estivesse observando, esperando. A sensação de ser observada tomou conta de mim com uma intensidade que não conseguia mais ignorar. Corri para trancar todas as portas e janelas, mas não conseguia deixar de olhar para o jardim. A sombra parecia cada vez mais próxima, e a ideia de estar sozinha, vigiada, tornou-se insuportável. Algo estava ali, e eu não sabia o que ou quem era. No dia seguinte, a chuva havia parado, e o sol ainda estava baixo no horizonte, tingindo o céu de um tom cinza alaranjado. Fui até a cozinha, tentando afastar a sensação estranha que me perseguia desde a noite anterior, mas algo me fez parar diante da janela. Lá no jardim, uma série de pegadas estavam espalhadas pela terra enlameada. Eram grandes, profundas, e pareciam ter vindo de fora da rua. O pavor me tomou instantaneamente. Como alguém poderia ter entrado no meu jardim sem eu perceber? Corri até a porta da frente e abria com hesitação. As pegadas eram nítidas, como se algo tivesse caminhado por ali durante a noite. Não havia mais ninguém ao redor. A casa parecia silenciosa demais, e meu coração batia acelerado, cada batida parecendo ecoar mais alto do que deveria. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, olhando para aquelas marcas no chão, tentando encontrar alguma explicação racional. Mas nada fazia sentido. A angústia me levou até a delegacia. Expliquei a situação ao policial de plantão, mas ele parecia cético, como se eu estivesse exagerando. Deve ser algum animal, dona. Pode ser até um cachorro, ele sugeriu, com um tom que tentou ser reconfortante, mas que só aumentava minha irritação. Não era um cachorro, não eram marcas normais. Eu sabia que alguém esteve ali vigiando-me. A investigação da polícia não trouxe nada além de uma desculpa vaga. Ninguém viu nada, não havia testemunhas, e nada de suspeito foi encontrado. Voltei para casa com um peso enorme nos ombros. A sensação de impotência tomou conta de mim. Comecei a me perguntar se aquilo tudo não era parte de algo maior, algo sobrenatural, algo que eu não conseguia entender. A sensação de estar sendo observada não cessava. Ao contrário, ela só aumentava com o passar dos dias. Eu tentava seguir minha rotina, como se nada estivesse fora do lugar, mas os sinais eram impossíveis de ignorar. No começo, eram apenas pequenos barulhos, passos rápidos no corredor, um som vindo do lado de fora da janela. Mas sempre que eu olhava, não havia nada. Apenas o silêncio, denso e pesado, como se o ar ao meu redor estivesse saturado de algo que eu não podia ver. Eu me forçava a acreditar que tudo não passava de uma sequência de coincidências, mas as coisas continuavam a acontecer. À noite, no escuro, eu podia sentir que algo estava me observando. Não era apenas a impressão vaga, mas uma presença real, algo ou alguém que me vigiava de algum ponto invisível. A casa parecia ser um lugar seguro, mas de algum jeito eu já não tinha mais certeza disso. Passei a verificar as janelas e portas mais vezes do que o necessário, mas nada parecia mudar. A sensação de ser observada era constante, como uma sombra que nunca se dissipava. Em plena tarde, enquanto lavava a louça, senti um olhar sobre mim. Virei rapidamente, mas novamente, nada estava ali.
Eu estava começando a duvidar de mim mesma, minha mente constantemente me pregando peças. Mas no fundo, sabia que não estava louca. Algo estava acontecendo. E algo me observava, esperando o momento certo para agir. Cada barulho, cada sombra, parecia uma ameaça iminente. Eu estava perdida em uma espiral de paranoia, incapaz de distinguir entre o que era real e o que minha mente tentava me fazer acreditar. Já não confiava mais em nada, nem mesmo na minha própria casa. A noite estava calma, sem a chuva que sempre me fazia sentir um pouco mais segura, abafando os sons externos. Eu não sabia mais o que fazer. A dúvida que me consumia me impelia a agir. Naquela noite, eu decidi esperar. Decidi que não fugiria mais, que iria descobrir quem estava por trás das sombras. A casa, que antes me trazia conforto, agora era apenas uma prisão. Eu estava determinada a enfrentar o medo. Me escondi perto da janela, olhando para o jardim, com a cortina ligeiramente aberta. Minhas mãos suavam e meu corpo tremia de tensão, mas eu mantive os olhos fixos na escuridão. Passei horas ali. O relógio na parede fazia o tempo parecer uma eternidade. O silêncio era total, mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer. A tensão crescia dentro de mim e meu coração batia mais forte a cada minuto que passava. Foi então que a vi. Uma figura, baixa e esquelética, emergindo da escuridão do jardim. Eu quase não acreditei no que via, mas o movimento dela era inconfundível. Ela se aproximava da minha casa com passos lentos, mas decididos. Quando tentei pegar o telefone para chamar a polícia, percebi que ele não estava funcionando. O sinal falhou e, naquele momento, ouvi a respiração pesada novamente do outro lado da linha. Era a mesma respiração que me arrepiava todas as noites. A figura estava cada vez mais próxima e eu sabia que não tinha mais tempo. O pânico tomou conta de mim. Com a mente paralisada pelo medo, eu corri para a porta dos fundos e, sem pensar, saí em direção à casa do vizinho. Meu corpo estava em movimento, mas minha mente estava em choque. Enquanto corria, senti a presença dela atrás de mim, uma sensação de que estava sendo caçada. Quando finalmente cheguei à casa do vizinho, me virei para olhar. A figura estava parada no jardim, observando. Eu não sabia quem ou o que era, mas sabia que não estava mais segura em minha própria casa. No dia seguinte, retornei à minha casa com a polícia. A manhã estava calma, como se nada tivesse acontecido. Quando entramos, tudo estava em ordem. Não havia vestígios das pegadas no jardim ou qualquer sinal da figura misteriosa que me perseguiu. A polícia vasculhou a casa e os arredores, mas não encontrou nada. Comecei a questionar minha própria sanidade. Seria tudo uma ilusão? Um pesadelo causado pelo meu medo e pela solidão? Mas quando entrei novamente na sala, uma sensação gelada percorreu minha espinha. No canto da mesa, uma foto antiga repousava. A imagem estava desbotada e a madeira da moldura estava manchada de poeira. Mas o que mais me chamou a atenção foi o conteúdo. Na foto estava o meu jardim, com uma figura que se assemelhava àquela que eu havia visto na noite anterior. A foto estava datada de anos atrás, longos anos antes de eu me mudar para aquela casa. O ar ficou pesado, como se a casa estivesse me observando agora, e eu não sabia mais se a presença que senti era algo sobrenatural ou uma ligação esquecida do passado. A figura na foto não era um estranho, mas alguém que, de alguma forma, sempre fez parte de minha vida, mesmo sem eu saber. O silêncio se fez presente
e eu não pude deixar de perceber que o mistério, na verdade, nunca seria resolvido. Algo ali, naquele lugar, me observava, e talvez eu nunca soubesse o que realmente aconteceu. O medo persistia, mas agora ele tinha o rosto de algo muito mais próximo de mim. Meu nome é Carolina, mas todos me chamam de Carol. Em 2019, decidi que era hora de começar uma nova etapa na minha vida, e por isso me mudei para um apartamento no centro de Recife. A cidade, com suas ruas antigas e o som distante do mar, sempre me fascinou. O apartamento era simples, mas acolhedor, e a ideia de morar sozinha me trouxe uma sensação de liberdade que há muito eu buscava. Eu vinha de uma rotina agitada, cheia de compromissos e pessoas ao redor, então a tranquilidade daquele novo lar foi um alívio. Estava a alguns minutos das principais ruas comerciais, mas o prédio onde eu morava ficava em uma rua mais calma, afastada da agitação constante do centro. Às vezes podia ouvir o eco das vozes da cidade, mas do meu apartamento, tudo parecia ser mais distante, mais sossegado. Cada canto da casa estava em harmonia com o meu gosto simples. A sensação de solitude, no entanto, era mais presente do que eu esperava. No começo, isso parecia ser um conforto, um descanso da vida corrida. Eu me sentava na sala, observando o movimento da cidade através da janela, mas, à medida que o dia ia se tornando noite, havia algo de estranho naquela quietude. Não era medo nem ansiedade, apenas uma sensação sutil de que eu estava ali, sozinha, em um mundo à parte. O silêncio parecia mais profundo a cada noite que passava, e o som dos meus próprios passos ecoava pelos corredores vazios do apartamento. Nada indicava que, em breve, aquela tranquilidade se transformaria em algo muito diferente. Era uma noite comum em Recife e eu estava exausta. Depois de um longo dia de trabalho, a única coisa que eu queria era me deitar e esquecer das pressões do mundo exterior. O apartamento estava silencioso, como sempre, e a escuridão da noite tomava conta do ambiente. Meus pensamentos já começavam a se dissipar quando me ajeitei na cama, tentando encontrar conforto nas cobertas. Foi então que ouvi o som da campainha, o interfone. Alguém estava tentando me chamar. Confusa, olhei para o relógio ao lado da cama. Era tarde demais para uma visita e eu não esperava ninguém. Achei que fosse algum engano, talvez alguém no andar de baixo ou um erro de conexão. Mas, para minha surpresa, a campainha continuava a tocar. Não uma vez, nem duas, mas uma sequência constante, insistentemente, como se estivesse tentando me acordar de um sono profundo. Decidi ignorar. Talvez fosse algum trote ou alguém perdido, mas conforme o tempo passava, algo na situação me inquietou. Os toques pararam de ser apenas perturbadores e passaram a ser desconcertantes. Eu ouvi passos lentos e pesados no corredor. O som ecoava pelas paredes do apartamento vazio. Minha mente tentava racionalizar. Deve ser alguém do andar de cima? Pensei. Mas a dúvida persistia. Uma sensação desconfortável que se espalhou como uma mancha escura no fundo do meu estômago. Fiquei ali, imóvel, ouvindo os passos. A dúvida começou a me corroer. Quem estaria lá fora? Era só um erro ou havia algo de real por trás daquele som? O silêncio se seguiu por um momento, mas ele não trouxe alívio. A presença na porta, mesmo sem ser vista, tornou-se uma sombra na minha mente. Eu não sabia o que fazer. As dúvidas começaram a tomar conta de mim.
quem poderia estar ali. E mais importante, por quê? Eu não consegui mais ignorar o que estava acontecendo. O som dos passos no corredor ainda ecoava na minha cabeça. Uma presença desconfortável que parecia me observar, mesmo sem eu ver ninguém. Minha mente estava uma mistura de cansaço e inquietação. Decidi que precisava sair de casa, dar uma volta, respirar um pouco de ar fresco para espairecer e tentar esquecer as sensações estranhas que tomaram conta de mim. A rua estava tranquila e o vento fresco tocava meu rosto enquanto eu caminhava. Cada passo parecia me afastar da tensão crescente que havia tomado conta do meu apartamento. No entanto, mesmo com o ar calmo da noite, algo dentro de mim não conseguia se acalmar. Talvez fosse a solidão do ambiente ou a sensação de estar à mercê de algo desconhecido, mas eu sabia que não conseguiria descansar até entender o que estava acontecendo. Quando voltei para o apartamento, uma sensação estranha se abateu sobre mim assim que pus a mão na maçaneta. A chave estava virada de maneira anormal. Não estava completamente na posição de quando eu a deixara, mas girada de um jeito que não fazia sentido. A porta parecia ter sido mexida, como se alguém tivesse tentado entrar. Meu coração acelerou. Em um movimento instintivo, entrei rapidamente e fechei a porta atrás de mim, mas o medo me paralisava. Comecei a verificar cada cômodo, abrindo portas e gavetas, olhando debaixo de móveis, mas não havia nada fora do lugar, nada visível, pelo menos. O apartamento estava silencioso, mas essa quietude parecia diferente agora. Eu sentia como se estivesse sendo observada, como se algo ou alguém estivesse esperando o momento certo para se revelar. A racionalidade lutava contra o medo, mas minha mente não conseguia deixar de questionar. Quem sabia que eu estava fora? Ou talvez a pergunta mais perturbadora: o que mais poderia estar acontecendo ali, nas sombras do meu próprio lar? A sensação de inquietação não ia embora. Cada barulho, cada sombra no apartamento parecia agora carregar um peso. A dúvida me corroía. Decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Era hora de investigar, de buscar respostas, por mais que meu instinto me dissesse que talvez fosse melhor deixar tudo para trás e fugir. No dia seguinte, saí para conversar com os vizinhos. O prédio, embora silencioso, estava longe de ser vazio. Mas quando perguntei sobre algo incomum ou estranho, ninguém parecia saber de nada. A resposta era sempre a mesma: não vimos nada. Fiquei com a sensação de que talvez estivesse paranoica, mas algo dentro de mim sabia que havia algo errado. Não satisfeita, decidi revisar as câmeras de segurança do prédio. O porteiro, aparentemente sem grandes preocupações, me ajudou a acessar as gravações. Durante os minutos que passei revendo as imagens, percebi que nada fora do comum era registrado. Nenhuma figura estranha no corredor, nenhum movimento suspeito perto da minha porta. Tudo parecia normal. E, no entanto, o que aconteceu naquela noite ainda me atormentava. Como poderia não haver registro de algo tão estranho? A ausência de explicações me deixava ainda mais ansiosa e insegura. Passei o resto do dia tentando retomar minha rotina, mas as coisas já não eram mais as mesmas. O apartamento, que antes me parecia um lugar seguro, agora parecia carregar algo de desconhecido, como se a própria estrutura estivesse cheia de segredos que não estavam dispostos a serem revelados. E a sensação de ser observada, de não estar mais sozinha, crescia a cada instante. Nos dias seguintes, a sensação de desconforto se transformou em algo mais palpável. Não era apenas o medo,
mas uma presença que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Um som leve, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão, chegava até meus ouvidos. Mas ao verificar, nada estava fora do lugar. O silêncio, que antes era reconfortante, agora me cercava como uma prisão. Numa noite, enquanto estava deitada na cama, os passos retornaram, lentos, cadenciados, como se alguém estivesse caminhando no corredor. O interfone tocou, insistente, mas quando atendi, não havia ninguém. A campainha soava como um eco distante, sem explicação. Voltei para a sala, o coração batendo mais rápido. Eu sabia que algo estava errado, mas o quê? O apartamento parecia ainda mais fechado, como se as paredes estivessem se aproximando de mim a cada dia. Naquela noite, quando tentei adormecer, vi uma sombra na porta da cozinha. Não era algo sólido, mas algo que se movia com uma fluidez desconcertante. Tentei convencer a mim mesma que era apenas minha imaginação, mas o ar ao meu redor parecia mais denso, como se a própria escuridão estivesse se arrastando pelos cantos. Era como se o apartamento tivesse vida própria. Cada brecha, cada sombra parecia me observar, me testar. Os barulhos, as sombras, a sensação de uma presença invisível. Tudo isso estava se tornando insuportável. Comecei a questionar se estava perdendo a sanidade ou se, de fato, havia algo ali comigo, algo que não queria ser visto, mas cuja presença se fazia cada vez mais difícil de ignorar. A noite anterior foi a mais perturbadora que já vivi. Os sons, as sombras, tudo parecia ter se intensificado de forma insuportável. Eu sabia que não podia mais viver assim, sendo constantemente assombrada por algo que não conseguia entender. Era hora de confrontar o que quer que fosse que estivesse ali comigo. A sensação de pavor crescente tomou conta de mim enquanto eu trancava todas as portas e janelas, procurando desesperadamente por uma explicação racional para o que estava acontecendo. O interfone tocou novamente, mais uma vez interrompendo o silêncio pesado que se estendia pela casa. Respirei fundo, tentando me manter calma, mas meu corpo tremia. Atendi, e o que ouvi foi o mesmo silêncio absoluto. Nenhuma voz, nenhum som, apenas o eco de um vazio aterrador. Eu não sabia o que mais fazer. A sensação de ser observada era esmagadora, como se algo estivesse se aproximando lentamente, esperando o momento certo para se revelar. Com um impulso repentino de coragem, decidi abrir a porta. Talvez, se eu visse com meus próprios olhos, poderia entender o que estava acontecendo, dar algum nome a esse medo insano que me consumia. Quando girei a maçaneta e a porta se abriu, uma sombra se ergueu à minha frente, uma forma indefinida que parecia se distorcer com a escuridão. A pressão no ar se intensificou, meu peito apertou e, antes que eu pudesse reagir, a sombra desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O choque me paralisou por um momento, mas logo a realidade começou a se formar. Eu não estava apenas sendo assombrada. Algo muito mais profundo estava acontecendo, e meu medo aumentava ainda mais quando, em busca de respostas, encontrei um artigo antigo sobre o prédio. O morador anterior, um homem que morava no meu apartamento, havia desaparecido misteriosamente anos antes. Ninguém nunca soubera o que aconteceu, mas as circunstâncias do seu sumiço eram estranhamente semelhantes à minha experiência. Era como se eu estivesse cumprindo um ciclo, um destino que me unia a essa história de maneira aterradora. Agora,
A pergunta que restava era: o que essa presença queria de mim? O medo me consumia a cada minuto que passava naquele apartamento. A sensação de estar sendo observada, de ser perseguida por algo indefinido, tinha se tornado insuportável. Depois de noites sem dormir e de ver minha sanidade se desgastando, eu sabia que não podia mais ficar ali. Empaquei minhas coisas, não com pressa, mas com um desespero silencioso, tentando não olhar para os cantos escuros ou para os espaços vazios, onde as sombras pareciam se esconder. Antes de sair, dei uma última olhada ao redor, como se tentasse encontrar alguma explicação que me acalmasse, algo que fosse racional. Mas o apartamento não ofereceu mais respostas. O interfone tocou novamente. A campainha soou de maneira insistentemente familiar. Fiquei imóvel por um instante, o som reverberando na minha cabeça. Mas dessa vez, eu não atendi. Não havia mais o que fazer. Não mais. Saí do apartamento, trancando a porta atrás de mim com mãos trêmulas. Quando me afastei do prédio, um alívio momentâneo tomou conta de mim. A rua parecia mais ampla, o ar mais fresco, e pela primeira vez em semanas eu sentia uma leve sensação de liberdade. Mas assim que dei o primeiro passo na calçada, uma sensação estranha me invadiu, como se algo estivesse atrás de mim. Olhei para trás, mas não vi ninguém. O vazio na rua parecia tão denso quanto o que eu havia deixado para trás. Enquanto me afastava, o alívio durava apenas um momento. A dúvida, porém, nunca se foi. O que aconteceu ali? Quem ou o que estava me observando? O mistério do apartamento e da presença que me assombrava ainda permanecia, sem respostas, sugerindo que talvez eu tivesse apenas saído de um lugar, mas nunca realmente escapado de sua sombra. Eu me chamo Beatriz, mas podem me chamar de Bia. Em 2011, decidi me afastar da agitação de Curitiba e buscar um lugar mais tranquilo para descansar. Algo me atraía por essa casa isolada, nos arredores da cidade. Estava cansada do barulho incessante da cidade, das pessoas e das luzes que nunca se apagavam. Precisava de paz, e esse lugar parecia ser o refúgio perfeito. A casa, embora antiga, tinha um charme que me agradou imediatamente. Estava cercada por árvores altas e densas, o que me dava uma sensação de estar protegida, como se o mundo exterior estivesse a quilômetros de distância. As folhas que caíam suavemente ao vento pareciam sussurrar segredos, e eu me sentia em sintonia com aquele ambiente. Estava sozinha, o que aumentava meu entusiasmo. Eu poderia finalmente desfrutar de um fim de semana sossegado, longe de tudo. Ao entrar na casa, uma sensação acolhedora tomou conta de mim. O interior era simples, mas aconchegante. O cheiro de madeira antiga e o som suave do vento batendo nas janelas me traziam um certo alívio. Cada cômodo parecia contar uma história própria e eu me sentia em casa ali. Enquanto explorava o ambiente, percebi o silêncio absoluto. Não havia sons de carros nem de pessoas, apenas o farfalhar das árvores lá fora. À medida que a noite se aproximava, o silêncio parecia se intensificar, tornando-se quase palpável. Tudo estava calmo demais. Esse silêncio, que em um primeiro momento foi reconfortante, agora se tornava inquietante. A paz que eu tanto buscava, de alguma forma, parecia esconder algo. Já era tarde quando ouvi as primeiras batidas, fracas, quase sutis, como se alguém estivesse batendo com os dedos na porta de entrada. De início, achei que fosse algum engano, talvez um animal,
ou até mesmo uma brincadeira de crianças que morassem na região, mas ao me aproximar da janela não vi nada. A escuridão do lado de fora parecia densa, sem movimentos, como se o mundo lá fora estivesse imerso em um silêncio absoluto. O som das batidas, no entanto, não parou. Pelo contrário, começou a ficar mais forte, mais insistente. Era como se alguém estivesse tentando forçar a porta, batendo de forma firme e contínua. O som ecoava pelo corredor e eu sentia uma pressão crescente no peito. Caminhei até a porta, coloquei a mão sobre a maçaneta e olhei por entre as frestas das janelas, mas nada. O lado de fora continuava vazio, imutável. Tentei me convencer de que era algo simples, um engano, talvez algum morador da casa vizinha. Mas a persistência das batidas parecia ser mais do que uma coincidência. Elas vinham com uma intensidade cada vez maior, como se alguém estivesse querendo entrar. Meus pensamentos começaram a ficar confusos. Eu estava sozinha, afinal, quem poderia estar ali? A inquietação começou a se espalhar pelo meu corpo. Era como se cada som amplificasse minha insegurança e eu não conseguia encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Eu já havia verificado a porta, as janelas, tudo parecia em ordem. Mas algo dentro de mim, uma sensação desconfortável, me dizia que algo não estava certo. A cada batida, a ansiedade se intensificava. Talvez estivesse começando a questionar minha decisão de ficar ali sozinha. As batidas na porta cessaram abruptamente, mas a calma momentânea logo foi substituída por algo mais perturbador. Do interior da casa, comecei a ouvir passos, lentamente, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo corredor escuro. O som era pesado e arrítmico, como se a pessoa que caminhasse ali estivesse com dificuldade. A cada passo, meu coração batia mais rápido e eu não conseguia afastar a sensação de que algo ou alguém estava dentro da casa comigo. O pânico tomou conta de mim. Eu corri até as janelas e portas, trancando tudo o que podia, mas a sensação de vulnerabilidade só aumentava. Algo me dizia que as batidas na porta que eu tinha tentado ignorar agora eram apenas o prelúdio de algo mais sombrio. Eu estava completamente sozinha, mas ainda assim, o som dos passos não parava. Eles continuavam, arrastando-se pelo corredor, como se uma presença invisível estivesse se movendo em minha direção. A angústia me consumia. Tentei vasculhar a casa em busca de uma explicação lógica. Olhei em cada canto, em cada sala, mas não encontrei nada. Nenhum sinal de alguém, nenhum movimento, apenas o silêncio que parecia engolir cada canto da casa. Mas os passos, esses passos lentos e arrastados, continuavam. Era como se eu estivesse sendo observada, uma presença invisível que me seguia de perto. Eu tentei racionalizar, pensar em algo que explicasse o que estava acontecendo, mas minha mente se tornava cada vez mais turva. O medo tomava conta de mim, e a casa, que antes parecia acolhedora, agora parecia estar contra mim. A sensação de ser observada se intensificava, e os passos se aproximavam, cada vez mais perto, como se estivessem prestes a entrar no meu espaço. A tensão se intensificou ainda mais quando ouvi o som de um carro estacionando na entrada da casa. O som dos pneus raspando na terra molhada e o motor que foi desligado quebraram o silêncio pesado da noite. Meu coração disparou. Eu não tinha visto nenhum carro chegando. A estrada estava deserta e até aquele momento a casa inteira parecia estar imersa em uma tranquilidade profunda. Mas agora, aquela estranha presença parecia se aproximar. Me aproximei da janela,
com as mãos trêmulas. Olhei para fora, mas tudo o que vi foi a escuridão densa, sem nenhum sinal de veículo, de luz, de qualquer ser humano. O som do carro estacionando continuou ecoando na minha mente, mas o que restou do lado de fora foi apenas o vazio. Nada estava ali. Não havia marcas de pneus, não havia rastros. Nada. A sensação de desconforto me invadiu de forma avassaladora. A ideia de que alguém estava fora da casa, esperando ou observando, começou a tomar conta de mim. Mas quem? O que estava acontecendo? O carro, o som, a ausência. Era como se a casa estivesse se tornando um palco de algo que eu não conseguia compreender. Comecei a me perguntar se estava sendo observada o tempo todo, se alguma presença invisível estava à espreita. Eu tentava me manter calma, mas a paranoia me consumia. Cada canto da casa parecia esconder algo. Cada janela, cada porta. O ar parecia mais pesado e eu sentia uma presença no espaço. Algo estava ali e não seria mais possível ignorar. Ao amanhecer, o céu ainda estava cinza e o ar fresco da manhã me envolvia. Mas nenhuma brisa parecia aliviar o peso do medo que pairava sobre mim. Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava de respostas. Decidi sair de casa e buscar algum vestígio que me explicasse os estranhos eventos da noite anterior. Caminhei até a entrada da casa, o terreno coberto de terra úmida da chuva da noite passada. Foi então que vi. Marcas de pegadas sujas, quase invisíveis à primeira vista, apareciam na terra. As pegadas estavam espalhadas em um padrão irregular, mas o que mais me perturbou foi o rumo delas. Elas se estendiam até a porta dos fundos da casa, como se alguém tivesse caminhado até ali durante a noite. O mais desconcertante de tudo era que não havia ninguém por perto. Não havia qualquer sinal de vida ou movimento, além de minhas próprias pegadas. Eu me agachei, examinando cada detalhe, mas não conseguia identificar de quem eram aquelas marcas. Eram grandes e sujas, com o chão arrastado em um movimento arrítmico, quase como se alguém tivesse andado descalço ou de pés molhados. A casa estava isolada. Eu sabia que ninguém mais além de mim deveria estar ali. E ainda assim, aquelas pegadas indicavam o contrário. O mistério só se aprofundava. O medo que já me consumia se tornou uma presença palpável, como se a própria casa estivesse me confrontando com algo que eu não podia entender. O que ou quem teria se aproximado de minha casa durante a noite? O medo havia se transformado em uma força incontrolável dentro de mim. Eu sabia que não poderia continuar fugindo, que precisava encarar o que quer que estivesse se escondendo na casa. Com as mãos trêmulas, fui até a cozinha e peguei a faca, um único fio de esperança contra a sensação crescente de impotência. A lâmina fria e afiada parecia me dar alguma segurança, mas eu sabia que não era o suficiente para dissipar o pavor que dominava meus pensamentos. Com passos cautelosos, comecei a explorar cada cômodo da casa, o silêncio se tornando ensurdecedor à medida que minha respiração ofegante preenchia o ambiente. A casa estava escura, exceto pelas franjas de luz que se filtravam pelas cortinas fechadas. O som de meus próprios passos ecoava pelo corredor vazio, mas a sensação de que algo ou alguém estava por ali não me deixava em paz. Eu estava sendo observada, isso era claro, mas quem ou o que estava me vigiando? O frio se intensificou e, no silêncio, ouvi um sussurro distante, fraco, como uma respiração abafada. A origem do som era impossível de localizar,
Decidi segui-lo, o medo tornando-se uma pressão constante sobre meu peito. O som me levou até um quarto trancado, um dos poucos que eu não havia explorado ainda. Minha mão suada envolveu a maçaneta e, com um estalo baixo, a porta se abriu. O que encontrei lá foi desconcertante. Uma cadeira velha balançava lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Não havia mais ninguém na sala, mas o movimento da cadeira parecia indicar que alguma presença invisível ainda pairava no ar. Minha mente estava em frangalhos. Corri até o telefone na tentativa de chamar ajuda, mas a linha estava cortada. Nada mais me restava a não ser a solidão e o terror, presos dentro daquele lugar. Eu estava sozinha. Ou era o que eu achava. A sensação de sufocamento se intensificou quando, após alguns momentos de desesperada tentativa, percebi que não conseguia sair. As portas estavam trancadas por dentro, como se alguém ou algo tivesse selado meu destino dentro daquela casa. As janelas que antes pareciam me oferecer uma rota de fuga estavam igualmente impenetráveis. Eu estava presa. Cada movimento, cada tentativa de escapar parecia em vão. O medo me paralisava, mas eu sabia que precisava agir. Forçando a maçaneta da porta principal, consegui, com muito esforço, abri-la. Ao sair, um sopro de alívio me envolveu momentaneamente, mas logo fui atingida por uma nova sensação. Algo ainda me observava. O pavor se renovou quando vi o que estava diante de mim. As pegadas sujas continuavam, mas agora estavam espalhadas ao redor de toda a casa. Elas formavam um círculo, como se algo estivesse me rondando, vigiando meus passos com uma paciência infinita. Tentei ignorar, mas a pressão de estar sendo observada me consumia. Corri para o carro, com a esperança de que a estrada me afastaria daquele lugar amaldiçoado, mas as sombras da casa ainda me seguiam, como se estivessem imortalizadas nas marcas deixadas na terra. A casa estava agora mais silenciosa do que nunca, mas o mistério ainda pairava no ar. Quem ou o que havia me assombrado? O que estava por trás das pegadas, dos sussurros e da presença que sentia em cada canto? Nunca soube a resposta. E mesmo após todos esses anos, a casa permanece vazia, guardando seus segredos entre as árvores. Ninguém mais se atreveu a passar uma noite ali e eu nunca mais voltei.